Vamos aceitando aqui a entrada dela. Aí, Viu? agora Ali, ó. vamos. Ele... O tempo Ouviu o aqui não está Fred? ajudando, tá chovendo bastante. Ouviu o Fred também quis vir. Pois é, o Atom está aqui participando para falar da energia da casa. Olha aí, é isso aí. E eles ajudam muito, hein? Os bichinhos, Muito. os animaizinhos que a gente tem em casa, eles trazem um tio, uma energia muito positiva. E é muito fácil da gente perceber. Quando a gente chega em casa, vem carinho, vem atenção. E quando nós também não estamos muito bem, eles acabam sempre que ficam muito perto da gente, né, Vivi? Muito. Eles reconhecem a energia antes que a gente. Vivi, então, eu estava pedindo, não sei se você chegou a ouvir, estava pedindo para você se apresentar um pouquinho. Nada melhor que você para falar um pouquinho do teu trabalho, né? Ah, então tá. Não, já tinha caído. Eu trabalho já há 20 anos com alquimia e com terapias integrativas, né? E nessa caminhada toda, fazendo uma leitura do ser humano, das pessoas que moram na casa e da casa, a gente vê essa importância de cuidar de todos esses meios, né? Que é a nossa casa corpo, a nossa casa casa e a nossa casa planeta. E como terapeuta, eu vejo que muitas pessoas precisam olhar para casa, para o campo dessa casa, porque a gente faz um trabalho, a gente tem todo um direcionamento, um alinhamento, né, para seguir. Que quando essa pessoa começa essa empreitada, a gente dê uma olhada nesse ambiente que ela vive, porque a gente é um reflexo também desse ambiente. Na alquimia a gente trabalha, né, o nosso DNA fixo, o nosso DNA volátil, mas não tem como não falar dessa interação com o meio. E a importância até desse trabalho evoluir, né, os dois lado a lado, a gente percebe que, principalmente, vamos colocar de uns 10 anos para cá, o nosso corpo tem respondido muito ao ambiente que a gente vive. Então, independente se a gente está indo para um lado alquímico, né, onde a pessoa toma as panaceias, independente se a gente trabalha a malha de calibração, é fundamental que a gente olhe para o ambiente. Porque a melhora da pessoa, o desenvolver no tratamento, né, da gente conseguir gerar os impulsos evolutivos, eu preciso entender como essa pessoa vive. E aí entra a casa, né, Cíntia? Sim, com certeza. Eu gosto muito de trazer um exemplo aqui que é muito fácil das pessoas entender, né, Vivi, essa relação de quando você está num ambiente que você se sente bem, que você tem energia para fazer suas coisas, que você está animado, que você sente paz, consegue relaxar. E quando a gente sai do nosso meio, quando a gente sai da nossa casa e vai fazer uma viagem, vai para algum lugar, a gente percebe muito isso, né? Nós mudamos de energia, de ambiente, de meio, porque você sai do meio que você está inserido todos os dias e você vai para outro. E a gente percebe o quanto que nós mudamos a nossa energia, né? E aí é um exemplo muito fácil de você perceber como o meio te influencia, como o meio interfere. Uma outra coisa que também é muito fácil, a gente viaja, vai para um local, começa a fazer um exercício ou consegue tirar um tempo para meditar, enfim. Aquele espaço te proporciona isso. Né? Ele também te proporciona, claro que você tem que ter a ação, a tua vontade, o teu querer, mas ele também te proporciona. E às vezes a gente diz assim, ai, quando eu voltar, eu vou fazer isso sempre, eu vou fazer. E a gente volta para casa e quando a gente vê, a gente fez um dia, fez dois, fez três, no quarto já pulou, no quinto vou ver se eu consigo. E aí o que que acontece? A gente acaba muitas vezes não conseguindo dar continuidade. Por quê? Porque o meio que você está te influenciando. Né? O meio que você está inserido não está preparado para aquilo, ou você não se reorganizou e ele acaba te influenciando. E você, quando vê, volta praticamente para sua rotina normal. Né? Vivi, isso é muito comum vocês perceberem.
Então, esse meio que a gente está inserido, ele vai influenciando as nossas emoções, as nossas atitudes e tudo o que a gente vai estar fazendo. Vivi, você como terapeuta, né? Conta pra gente o quanto você percebe, principalmente como você falou desses 10 anos que você tem percebido o quanto que está fazendo diferença para as pessoas o seu tratamento pessoal, porque hoje a gente não pode negar. Nós estamos todos precisando de se equilibrar, ficar bem, ter força para manter e se manter nas nossas coisas, ter foco, né? Deixar um pouco do antigo para trás, e a gente trabalhou isso muito lá na vivência da Vivi, né, Vivi? E seguir em frente. Mas o nosso ambiente está ali junto. E aí, como é isso? Né? Como é essa influência? O quanto essa influência pesa? Né? E acho que a Vivi tem muita propriedade para falar isso, porque ela é terapeuta há muito tempo e ela faz esse atendimento pessoal muito personalizado. Né? Então, ela também, como ela já disse, ela olha esse meio em que os seus clientes estão inseridos. Conta pra gente um pouco, Vivi, sobre isso. Quando a gente começa um atendimento, né, vai fazer uma anamnese, a gente quer saber a história de vida daquela pessoa, mas em determinado ponto eu preciso saber onde aquela pessoa vive hoje, qual que é o ambiente que ela está imersa, né, por um bom tempo, que geralmente a nossa casa é esse lugar. Aí a gente volta para a ressonância, né? Quando a gente fala de ressonância, a gente fala de ondas que vão interferir uma na outra e vão se tornar, vamos falar, iguais, né? Na mesma frequência. E como tudo vibra, tudo tem memória, né? A física consegue hoje, a física quântica consegue medir. É até um aparelho que a gente tem aqui, da BioWell, que é o Sputnik, que quando a gente vê que a pessoa não reage, a gente faz algumas medições nessa casa e muitas vezes essa casa ela fala pra gente de umas energias, às vezes de memória de pessoas que moravam ali ou de situações que aconteceram e que aí a gente compreende por que o campo não responde tão bem, né? Na alquimia, a gente geralmente tem 3 tipos de panaceia. Uma que a gente ingere, outra que a gente usa de forma tópica, né, que a gente chama de cosmética, e a terceira que são sprays de ambiente. Porque chegou num ponto do estudo, né, que a gente via que faltava algo. E por que aquilo não fazia o efeito desejado? Porque a pessoa vinha, recebia uma carga enorme de energia no atendimento, a gente equilibrava as chakras, marmas, trabalhava a malha, né, trabalhava os octaedros mais próximos do campo, mais distantes do campo, e quando essa pessoa saía, foi exatamente o que você falou, 72 horas de tá tudo lindo, a gente brinca que é o pó do pirlim-bim-bim, 72 horas funcionando. Quando eu chegava nessa casa, muitos entravam em contato falando assim, nossa, mas agora minha energia caiu, não tá legal. Eu voltei a ter os mesmos sintomas, né? E a gente chama isso de tártaros. É aquela situação de repetição, como se a gente entrasse no curto-circuito de repetição. E muitas vezes eu reparava que era exatamente a pessoa voltar para o meio, a situação se repetia. E quando a gente faz um spray personalizado à base de cristais, de óleos essenciais, de ervas, ou mesmo de uma simbologia vibracional, quando a pessoa jogava isso no ambiente, a gente já sentiu uma melhora por um tempo maior. E foi quando realmente, né, aí eu fui entender um pouco mais de Feng Shui, um pouco mais de geobiologia. E quando eu falei desses 10 anos para cá, a gente hoje está imerso numa bomba de campo eletromagnético, né? Tudo na nossa casa está ligado, tudo na nossa casa emite uma onda. E aí a gente foi observando que, com pequenas mudanças, de repente na cor da lâmpada da casa o sono dava uma melhorada, mas aí não era suficiente. Aí a gente partia justamente para essa limpeza e purificação que fazia no campo, para fazer isso em relação
Os móveis daquela casa, as paredes daquela casa, objetos que estavam num círculo, né, num circuito, em vez de ser construtivo, destrutivo, e a pessoa dava um salto quântico. E a gente conseguia diminuir até as panaceias e via que a gente estava fazendo o quê? Uma ressonância de uma outra forma. A gente começou a dar energia para esse campo, mas retirando as memórias antigas dessa casa. E aí os animais iam melhorando, as plantas iam melhorando, a gente tinha um efeito geral, não era só da pessoa. E familiares que nem estavam em tratamento, eles traziam um novo posicionamento e até se interessavam em saber como era o tratamento. Por quê? Porque mudava a sensação. Essa pessoa se sentia melhor, mais revigorada, o sono melhorava, as plantas cresciam de uma forma muito mais bonita, florescia com mais facilidade, os animais ficavam mais calmos, menos agitados, e as crianças também. Então, é quando a gente olha para esse campo e entende que esse campo vibra ressonante com algo que fica o tempo todo ali. É o nosso lugar, é o nosso aconchego, que eu brinco e chamo de altar, que é a nossa casa. E é isso mesmo, né, Vivi? É o nosso lugarzinho que a gente tem lá, todos os nossos sonhos, as nossas coisas e a nossa vivência é muito forte dentro da casa. Nós ficamos muito tempo dentro da casa. E é isso mesmo, isso que a Vivi está falando, é o que a gente experiencia também quando a gente está harmonizando um ambiente, a gente percebe o quanto ele vai influenciando todos que moram. Você não vai trabalhar a energia do seu ambiente só para você, né, Vivi? É para todos que estão inseridos. E essa Lembrando que a gente vive numa grade energética, né, Cíntia? Então, tudo está Exato. interligado a tudo. E uma Uhum. coisa que eu acho muito interessante, quando a gente começa a mudar a energia da gente, da nossa casa, a gente às vezes vê um movimento nos vizinhos, porque isso ressona num campo muito grande. Quando eu ajusto o campo da pessoa e a gente trabalha a malha, a gente tem 6 metros de diâmetro de energia emanada da nossa malha. Então a gente cutuca o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, e você vai gerando um movimento que a gente chega nesse grande movimento da Casa Planeta, que eu acho que é algo que a gente também tem que preocupar. Mas lembrando que começa dessa célula que parece pequenininha, que não parece nada, que é a nossa casa, e ela faz uma diferença absurda na grade do todo. É isso, gente. A gente começa pela nossa sementinha e vai levando, né, toda essa energia, esse movimento, esse bem-estar e essa diferença que pode estar fazendo para a nossa vida, para a vida dos outros, como se fosse uma rede. E é uma rede, né? É uma rede que vai se conectando, assim como quando nós estamos na nossa casa. Tudo que está ali está inserido na nossa rede. Pode ser a nossa rede micro? Sim, pode, a nossa rede micro, mas ela vai ser uma rede macro se a gente for cada um fazendo o seu pedacinho, né? Cada um cuidando do seu campinho e a gente vai unindo e vai ficar uma rede muito grande e uma rede muito mais positiva, né? A gente vai trazendo uma energia que vai melhorando toda a nossa vida, vai melhorando o nosso bem-estar e tudo que a gente está querendo aí vivenciar. Vivi, te perguntar mais uma coisinha. Tem alguma experiência com algum cliente assim específico? Claro, você não precisa contar só. Se tem alguma história assim que você viveu, né, vivenciou com alguém para trocar aqui para a gente, como um exemplo. Tem sim. Tem um casal que eu trabalhei, eles moram em outro estado, e eu percebia que eu fazia atendimento, só que chegou num ponto que eles pararam de evoluir, os dois. E era uma coisa que eu tentava descobrir. Eu falei, mas não é possível. Eles tomavam, eles faziam. Aí eu perguntei e pedi que eles procurassem, né, alguém que fizesse um Feng Shui, que explicasse para eles lá na época. A gente não tinha tanta facilidade com o online como tem hoje. Uhum. E eu percebi que quando eles chegavam em casa, eles estavam completamente desenergizados, desestimulados.
Quando eles viajavam, eles eram outras pessoas. Aí foi quando eu comecei a perguntar a respeito das plantas daquele lugar, se tinha animal, não tinha. E eles começaram a perceber que realmente eles saíam da casa, a energia mudava, fluía, reintegrava, conseguia fazer tudo que era, que eu brinco que era para casa, que eu passava fora. Mas quando eles retornavam e ficavam um tempo maior nessa casa, alguma coisa acontecia. Foi aí que eu me atentei e eles começaram um trabalho dentro do Feng Shui, né? É tanto que um deles se interessou, fez até um curso, porque foi o que falou. Se a outra pessoa cuida da nossa casa, como é que eu faço com isso? Como é que eu movimento? Né? Eu quero entender por que que isso influencia tanto. E essa pessoa foi, fez um ajuste, ela tinha vários pontos de roubo de energia, e um dos grandes problemas estava no quarto. Então, eles começaram a perceber que realmente eles trocaram umas coisas, fizeram um alinhamento e tal. Menos de 40 dias depois, eles já me apresentavam que era um atendimento a cada 2 semanas, se tornou uma manutenção de 3 meses para o campo. Porque a casa começou a trazer uma nova identidade. Aí, nesse meio tempo, eles adotaram um gato. É, foi trazendo vida de formas que eles nunca pararam para pensar, porque falavam que não tinha tempo, estava sempre muito cansado. Então, essa casa começou o quê? A me ajudar nesse trabalho, a partir do momento que ela foi alinhada e ajustada. E o comentário foi interessante, que ela está assim, eu não sabia que poucas mudanças, como a gente realizou aqui, poderia gerar um efeito tão grande. Foi onde ela quis saber como é que era, como é que fazia. E ela tem esse cuidado até hoje. E essa manutenção deles hoje é super tranquila, né? A gente cuida desse campo, cuida desses pontos de energia, mas a casa foi primordial, porque eles não conseguiam evoluir mais. Mas foi começar a fazer, 40 dias depois, eu falei, parecia outro casal, não era o mesmo. Porque mudou o campo da casa. Mudou o campo da Exatamente, casa, eles já estavam no trabalho deles, né? Já estavam no campo deles, trabalhando o campo deles, mas exatamente. Quando voltava eles como. chegavam, essa casa destruía todo o trabalho. Uhum, Aí, quando uhum, eles ajustaram, essa casa somava ao campo deles e elevava num outro nível de energia. Então, sim. assim, o revigoramento mudou, a harmonia entre o casal, que eles percebiam que em casa, além de cansaço, né, tinha uns atritos desnecessários, uma irritabilidade fora do comum. E foi quando eles começaram a perceber a importância disso e realmente, assim, posso falar que a nível de prosperidade mudou muito, muito, muito. O revigoramento que foi o que eu mais percebi, porque eles não tinham energia. Eu colocava energia aqui, a energia fugia ali. Era coisa assim, de pouquíssimos dias, não chegava nem uma semana. E o relacionamento deles, a nível de cumplicidade, de parceria, eles realmente começaram um novo ciclo de vida, né? Mas aí a gente teve que olhar para o ciclo da casa. E hoje Claro. a dica é realmente, vamos cuidar daquilo que a gente pode. Você quer transformar o mundo? Começa transformando o seu campo e do lugar que você vive. Automaticamente, você vai ressonar e cada um vai fazer a sua parte, né? E não vai estar deixando de ajustar o todo. Com certeza, com certeza. E é isso mesmo, é isso que a gente vem conversando aqui, a Vivi traz, né, na experiência dela com esses clientes, e acredito que teve muitos outros, porque a gente acaba percebendo, né? A gente acaba percebendo isso. É aquela, você sai da sua terapia, você sai do seu processo muito bem e acaba indo para um ambiente que às vezes não está ressoando com você. A gente precisa, né, ter aquele equilíbrio. Não vai ficar perfeito, pode ser que não, mas a gente quer chegar o mais próximo possível dele, Tá né? harmonia. Chegando na harmonia, tá bom. Com certeza, porque então a gente vai chegar numa harmonia onde que o ambiente, nós vamos estar andando juntos, e aí você vai conseguir perceber o quanto é um conjunto, não dá para fazer sozinho.
né? Não adianta eu ir fazer uma terapia ou fazer coisas que eu me sinto bem e voltar para um ambiente que está doente, onde eu chego e eu não consigo me manter bem. Logo já tenho uma discussão, logo eu já fico com preguiça, logo eu já não consigo fazer as minhas coisas. Então eu preciso que isso se ajuste para que a gente consiga seguir, andar e, gente, ser feliz, né? Trazer a harmonia, viver bem, tocar a nossa vida de uma forma mais leve, né? Dançar na vida e não ficar puxando um carro de boi, né? Como a Exatamente. gente Quanto diz, mais né? leve, melhor. O quanto mais leve, melhor. Situações a gente vai ter sempre, tanto pessoais quanto familiares, quanto no trabalho. Nossa vida é assim. Nós temos situações, mas elas podem ser mais leves, né? A gente pode Sim, conseguir tratar as coisas, lidar com as coisas de uma forma mais leve, com mais criatividade, com maior bem-estar. E aí a gente alcança a tão sonhada saúde e bem-estar. é o que eu falo, quando a gente está em terapia integrativa, né? Não é só o que a gente pode integrar no campo da pessoa, mas o integrativo vai lhe falar onde você mora, como é sua casa, onde você trabalha, os lugares que você frequenta. A gente tem que olhar tudo isso, porque tudo isso nos constrói, porque a gente ressona o tempo todo, né? Com esse campo, com essa frequência, com essa vibração. Então, fica resquício no nosso campo? Fica. A gente está em troca o tempo todo, né? O nosso campo, a gente fala isso muito no EMF, está ressonando com esse meio. Então, quanto mais equilibrado o meio, mais fácil da gente manter o equilíbrio. Porque eu brinco, né? Ninguém também é santo. Eu até fiz uma postagem esses dias, então eu falo, gente, terapeuta também surta, terapeuta também tem desafio, Com porque certeza. todos nós estamos no mesmo nível, buscando um equilíbrio maior, né? Quando a gente fala em corpo, a gente fala muito em homeostase, em chegar no nível de equilíbrio saudável, né? Que é a saúde física, mental, emocional e energética. Então, é super importante. E quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de entender um pouquinho, né? E ver como isso funciona, é libertador, porque aí você tem mais desenvoltura de lidar com a sua casa, de saber aquilo que às vezes te incomoda, por que que te incomoda, e reajustar isso para te proporcionar realmente um bem-estar. E não é, a gente briga que não é papo de terapeuta, é visível como isso vai interferir na questão das plantas, dos animais, das crianças. As crianças hoje estão muito irritadas, né? Elas estão, tem muito pai que está reclamando que as crianças estão tendo realmente surtos, gritos, choros sem explicação. Então vamos olhar para o campo, mas vamos olhar para esse ambiente também. Qual que é a memória que está ali? Né? Qual que é a frequência que mais vibra naquele lá? Porque eu brinco que a gente tem casa, mas a gente precisa, quando a gente traz esse olhar, né, do Feng Shui, desse cuidado com a casa, a gente transforma essa casa num lar. Porque começa uma relação de amor e harmonia com o seu campo, o campo da casa, e com você e aquelas pessoas que vivem ali. E aí a gente vai transformando tudo. Vai transformando tudo. É apaixonante a gente só vivenciando. Eu sempre falo que a gente não tem como comprar isso, mas a gente tem como vivenciar. Né? Então, muitas vezes eu canso de dizer aqui, muitas vezes virar uma cama para um lugar determinado dentro do teu ambiente vai fazer tanta diferença, porque assim, quanto vale o teu sono? Né? Quanto vale o teu dormir bem? Porque olha a preocupação, os nossos filhos não estão bem, como a Vivi trouxe aqui. O que será que está ressoando nesse quarto? Que posicionamento que está? Que cores estão ali? O que eu posso ter na decoração desse ambiente que pode estar trazendo, né, uma energia, um movimento que não está deixando essa criança tranquila, segura, e aí começam os surtos, né? Será que não tem falta de informação também? Então é tudo isso a gente vai avaliando quando a gente olha para o nosso ambiente. E vamos quebrar um pouco de crença aqui, né, Cíntia? Porque quando às vezes a gente fala em Feng Shui,
A pessoa imagina que vai ter que quebrar a casa inteira, trocar tudo de lugar, Uhum. pintar a parede, vai precisar de uma reforma. Aí ela fala, como é caro, eu não vou fazer. Exatamente. É bom que você explica que às vezes são detalhes, mudanças de posição, para entender como é que a energia te funciona ali. Então, antes de achar, né, de botar um empecilho, se permita entender um pouco mais, se permita ir além e entender que isso, às vezes, a gente acha que é um gasto, não é um investimento. Principalmente porque a gente tem a mania hoje de ir no Dr. Google para resolver tudo. Então, você pega uma coisa de uma escola, pega de outra, e vai fazendo e vai virando uma salada mista, que aí realmente a gente encontra o resultado. Eu falo muito isso na terapia. Você escolheu um terapeuta, você confiou naquele terapeuta, continua com ele, mas para de pular em outras coisas, né? E faz uma escolha. A partir do momento que você escolheu uma linha, é importante entender que para aquilo funcionar, a gente tem que estar na mesma direção. Não adianta ficar pulando, fazendo isso que eu vi na internet, fazendo aquilo que eu vi não sei aonde, e porque funcionou no outro, primeiro faz a escolha, depois se empenha no tratamento. Porque tem muita coisa que pode anular o efeito da outra. Então você vai estar perdendo tempo. Vamos direcionar, vamos focar e faz uma escolha, experimenta e vai nessa escolha do princípio até o fim. E isso que a Vivi está falando, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou falar para vocês, não é só quando a gente fala do ambiente, do Feng Shui, é na terapia pessoal também, porque existe um estudo, uma linha de raciocínio. Se você se conectou com aquele terapeuta, você gostou do estilo de trabalho dele, com aquela consultora de Feng Shui, com aquela, né, consteladora, enfim, tem tantas coisas hoje. Se você se conectou com esta linha de trabalho, com essa pessoa, dá continuidade, porque existe uma linha de raciocínio. Existe, né, um tempo para que as coisas se movimentem e também te tragam retorno. Né? Ou você acha que a sua dor de cabeça, ela só surgiu assim, né, Vivi? Ou que você não está dormindo bem, que só surgiu assim, eu estalei o dedo e fiquei desse jeito. Não é assim. As coisas vão acontecendo e é um acúmulo, uma soma de várias coisas que você chega lá. Então, também, às vezes, para você resolver, não é assim. Às vezes, a gente precisa dar o tempo, fazer o processo, e aí sim você vai conseguir avaliar. Porque se você mistura um monte de coisas, e a Vivi sempre fala muito isso, né, Vivi? Você faz terapia com um aqui, faz com outro, ok. Mas aí quem te ajudou? Ou ninguém te ajudou? Você não sabe nem responder isso, porque você não sabe qual foi realmente o processo que você iniciou e foi até o final para ter o resultado. Então você não consegue nem avaliar. Então é importante isso, a gente seguir uma linha de raciocínio, né? Gente, o que falar, né? Sempre muito bom conversar com a Vivi. E acho que ela trouxe muita informação e muitas coisas importantes aqui, de como é importante a gente olhar para a nossa casa, cuidar da nossa casa, nos cuidarmos, mas também prestar atenção no meio, né? No nosso meio pequeno, nosso núcleo individual e no nosso núcleo maior, que também está inserido no nosso meio, né? A gente mora numa casa, que está numa rua, que está num bairro, que está numa cidade, que está num estado, e aí a gente vai vendo que a coisa vai ficando muito grande. Vivi, só te agradecer. Muito obrigada por esse bate-papo no domingo de manhã, mas foi muito gostoso porque quem estava com um pouquinho de preguiça ou quem estava meio assim já se acordou. Foi muito gostoso. A gente adora falar sobre isso, então não tem como ser ruim. Quem gosta também, acredito que está aqui. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer a Vivi e dizer para vocês que hoje à noite também tem uma pessoa muito especial que vai estar contando como foi o processo dela com o método Casa Positiva, o que aconteceu. Então, venham às 8 e às 20 e 8 e 8 foi agora, às 20
2020. Vivi, algum recado aqui para dar para gente? Não, eu que agradeço muito o convite mais uma vez, né, Cíntia? Adoro estar aqui com você, conheço o seu trabalho, admiro muito. E eu até brinco, né? Se vai fazer, eu geralmente tenho alguém para indicar que é você, porque também tem muitos anos que você está nessa caminhada e você conhece realmente do processo. E a gente agradece todo mundo que levantou um pouquinho mais cedo para estar aqui com a gente hoje. E sempre que precisar, pode chamar, que vai ser um prazer. E vou chamar com certeza, sempre. Gente, um domingo muito especial para vocês. Aproveitem o dia independente do tempo, curtam, sintam a sua casa, olhem para os lados, percebam como vocês estão se sentindo na casa, o que pode ser que esteja incomodando vocês, quais são as sensações, o que está acontecendo aí dentro nesse momento da vida de vocês. E seguimos aqui com as nossas lives, com as nossas conversas, ok? Um ótimo domingo para todos. Vivi, muito obrigada. Beijo grande no Obrigada. coração. Tchau, tchau, É. gente. Até a noite.